vocês. Como eu já havia avisado, as nossas aulas dessa semana e da semana que vem de Segurança e Organização do Trabalho, ambas serão via EAD. Então, tanto na aula de hoje quanto na semana que vem, eu vou postar os conteúdos que normalmente eu daria dentro da sala de aula, só que vocês vão estudar em casa. Eu vou fazer essa gravação em vídeo da explicação do conteúdo para vocês. Então vocês vão poder assistir em casa no momento que ficar conveniente para vocês, que melhor encaixar para vocês. Em anexo a essa aula, eu vou enviar algumas questões referentes à aula. Essas questões serão avaliativas, vão valer nota. E basicamente vão servir tanto para me avaliar vocês, quanto também para dar a chamada de vocês. Então, gente, não se esqueçam de fazer essa atividade. São poucas questões com respostas normalmente curtas. Então façam, porque vai ser avaliativo, eu vou avaliar vocês através dessas pequenas questões. Então bora lá? Então o conteúdo da aula da semana, como vocês podem ver aí embaixo, 18 e 20 de março, né, que é o que eu ministraria de qualquer forma para vocês na aula de quarta-feira e também de sexta-feira. Então, nessa aula, a gente vai tratar sobre jornada de trabalho e período de descanso. Então, a gente vai entender, de acordo com a CLT, o que é uma jornada diária de trabalho, quais que são as modalidades de jornada diária existentes e quais que foram as alterações que ocorreram com base na nova reforma trabalhista de 2017. E também a gente vai ver um pouquinho sobre os períodos de descanso, ou seja, as pausas que os empregadores têm que conceder para os empregados durante as suas atividades. Então a gente vai ver como é que funciona, quais são as durações desses períodos de descanso e tudo mais. Então os objetivos da aula, basicamente o que a gente precisa ver até o término aqui dessa videoaula. Apresentar para vocês qual a definição legal de jornada de trabalho, comparar como era a jornada de trabalho antes e depois da reforma trabalhista, então a gente vai ver que surgiram novas modalidades, apresentar as cargas horárias máximas permitidas de trabalho e mostrar as condições de período de descanso no ambiente de trabalho. Então, primeiro de tudo, gente, antes da gente tratar sobre o assunto, a gente precisa entender o que é o assunto, o que de fato é a jornada de trabalho. Então, a definição legal de jornada de trabalho é que jornada de trabalho nada mais é do que a carga horária de trabalho cumprida pelo trabalhador, seja ela aferida no período semanal, no período mensal ou ainda no período diário, gente. Então a gente pode entender que a jornada de trabalho nada mais é o que? É a carga horária, ou seja, é quantas horas de trabalho que o trabalhador vai cumprir, seja ela medida em carga horária diária, semanal ou mensal. Então isso é a jornada de trabalho. Então qual é a reforma trabalhista, gente, que eu já falei algumas vezes para vocês em sala de aula, que começou a valer lá desde novembro de 2017, algumas regrinhas dessa jornada de trabalho tiveram alterações. Então essas regras que eu vou apresentar para vocês, elas vieram para possibilitar uma maior flexibilidade, principalmente dessa jornada diária de trabalho, ou seja, da carga horária de trabalho. Então vamos ver como é que era e como ficou a jornada de trabalho no Brasil antes e após a reforma trabalhista. Então basicamente, gente, antes da reforma trabalhista, a jornada de trabalho ela era limitada a 8 horas diárias, ou seja, era o teto máximo permitido, segundo a CLT, lembrando novamente, o teto máximo de jornada diária era de 8 horas diárias, 44 horas semanais, ou seja, era o máximo permitido, regulamentado pela CLT, e 220 horas mensais. E nesses casos, poderia haver até 2 horas extras por dia. Então lembre, a carga horária máxima diária era de 8 horas, podendo haver até 2 horas extras por dia. E como ficou depois da reforma trabalhista? Então a gente vai ver que depois da reforma trabalhista, a gente teve regulamentação de alguns tipos de jornada de trabalho que já eram praticadas anteriormente, mas não tinham a regulamentação lá dentro da CLT. Então, por exemplo, como ficou? A jornada diária poderá ser de 12 horas, com 36 horas de descanso, que é a chamada jornada 12 por 36, né? Você trabalha 12 e descansa 36, respeitando um limite de 44 horas semanais
ou ainda 48 horas com as horas extras e 220 horas mensais. Então a gente vai ver que essa questão de duração da jornada de trabalho vai estar dentro da CLT a partir do artigo 59. Então vamos lá. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, como eu já havia falado anteriormente, para vocês. Então o máximo de horas extras que um trabalhador poderá fazer durante o dia é de 2 horas, nunca superior a essas 2 horas diárias. Então, o parágrafo 1º, dentro do artigo 59. Isso eu já havia falado para vocês, mas só relembrando, né, gente? Que a remuneração da hora extra será pelo menos, ou seja, no mínimo, 50% superior à da hora normal. Ou seja, se um trabalhador ele ganha R$20 por hora, a hora extra dele basicamente vai valer o quê? Vai valer 30. Vai valer o próprio valor, R$20, mais 50% disso, que seriam R$10, né? Então, nesse caso, valeria 30. Então, como eu havia falado anteriormente, uma das jornadas diárias de trabalho que as empresas mais adotam no Brasil é de 44 horas semanais, gente. Então, basicamente, como ela poderia ser feita? De segunda a sexta, o trabalhador trabalharia 8 horas diárias e no sábado trabalharia as 4 horas diárias. Então, de segunda a sexta, 5 dias, vezes 8, né? 8 horas por dia, 40 horas. E no sábado, faz mais 4 horas, totalizando 44 horas semanais. No entanto, gente, a CLT, a lei, ela também aprova que essa mesma jornada de 44 horas semanais, ela possa ocorrer sem que o trabalhador precise trabalhar aos sábados. Então, como é que funcionaria isso? Basicamente, esse tipo de jornada se chama jornada de compensação. Por que compensação? Porque é como se o trabalhador pegasse as horas que ele deveria, teoricamente, trabalhar no sábado e ele diluísse, ou seja, ele dividisse nos outros dias da semana. Então, uma alternativa é que, por exemplo, nesse caso, o trabalhador trabalhasse de segunda a sexta, cerca de 8 horas e 48 minutos por dia, totalizando as 44 horas semanais. Então, notem que, nesse caso, é permitido que se trabalhe acima de 8 horas diárias, que é basicamente o que eu falei anteriormente. Nesse caso, a gente vai ter o quê? Uma compensação. Isso não vai se configurar como hora extra. Então, como eu já havia falado anteriormente, então esse tipo de jornada de trabalho vai se chamar o quê? Compensação. Basicamente, você vai pegar o sábado e vai distribuir as horas que você trabalharia no sábado nos outros dias da semana. Porém, é necessário que esta compensação esteja prevista em uma convenção ou acordo coletivo com o sindicato da profissão para que não configure em horas extras, que é o que eu falei anteriormente. Então, isso tem que ficar acordado no próprio sindicato da profissão para que esses 48 minutos, aqui do slide anterior, para que esses 48 minutos não sejam horas extras, porque ele vai entrar dentro da compensação de jornada. Então vamos agora analisar, gente, outros tipos de jornada de trabalho que são definidas lá dentro da CLT e que também são amplamente utilizadas aqui no Brasil. Então, uma das mais faladas, né, que é a que eu falei anteriormente, das mais utilizadas, que é a jornada de trabalho de 44 horas semanais, totalizando 220 horas mensais de referência, em que a gente pode ter, gente, dois tipos de escala. Escala 5x2, que é basicamente o quê? Quando você vai trabalhar de segunda a sexta e folga sábado e domingo, ou então a escala de revezamento a escala de 6x1, que é quando você vai trabalhar de segunda a sábado e folgar no domingo, ou vice-versa. Então essa é a jornada de trabalho mais utilizada pelo mercado de trabalho brasileiro. Então ela é baseada na prestação de serviço pelo trabalhador de segunda a sexta ou de segunda a sábado, em horários definidos pela empresa contratante, geralmente com 1 hora de almoço diário. Então isso não significa, gente, que tem que ser 1 hora de almoço diário. Eu vou mostrar para vocês depois que isso pode, esse horário de almoço ele pode vir a ser de 2 horas. Então como é que essa jornada ela pode funcionar? Vai funcionar da seguinte forma.
Então, para o caso de jornada de 44 horas semanais na escala 5x2, trabalhando de segunda a sexta, então como é que poderia ficar o horário de trabalho do trabalhador? Um exemplo. O trabalhador trabalharia das 8 às 17h48, de segunda a sexta, e folgaria no sábado e domingo, com 1 hora para almoço, 1 hora de pausa para almoço. Nesse caso, ele estaria trabalhando às 8 horas e 48 minutos que eu falei para vocês lá no início da aula. Para essa mesma jornada de trabalho de 44 horas semanais, só que na escala 6x1, ou seja, trabalhando de segunda a sábado e folgando no domingo, como é que ficaria essa possível jornada? Ele trabalharia então de segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde. No sábado, ele trabalharia das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. E no domingo, ele tiraria o seu dia de folga. E nesses dias que ele estaria trabalhando, ele teria 1 hora para pausa, no caso a pausa do almoço, né? Então nota que de segunda a sexta, tirando as 1 hora de almoço, ele trabalharia 8 horas diárias. No sábado, também tirando essa 1 hora de almoço, ele trabalharia mais 4 horas diárias. 4 horas no sábado, né? Totalizando as 44 horas semanais. Então, basicamente, um esqueminha aqui simplificado, mostrando para vocês como é que funcionaria essa jornada, tanto na escala 5x2, como é o primeiro caso, folgando sábado e domingo, e na escala 6x1, folgando somente no domingo. A gente também tem a jornada de trabalho de 40 horas semanais, com 200 horas mensais de referência. Então, esse tipo de jornada ele também é muito utilizado aqui no Brasil, e ele também pode ser utilizado tanto na escala 5x2, como também na escala 6x1, e pode funcionar da seguinte forma. Então, para o caso de jornada de 40 horas semanais, na escala 5x2, o trabalhador ele trabalharia de segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde, e folgaria tanto no sábado quanto no domingo. E de segunda a sexta, né, ele teria 1 hora de pausa para o almoço. Então, tirando essa 1 hora de almoço de segunda a sexta, a gente vê que ele trabalharia 8 horas por dia, né? 8 horas vezes 5 dias daria as 40 horas semanais. E na escala 6x1, a gente teria, como exemplo, dessa mesma jornada de 40 horas semanais, o trabalhador trabalharia de segunda a sexta, das 8 às 16, às 4 horas da tarde. No sábado, ele trabalharia das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde e tiraria o dia de folga no domingo. E em todos os dias, a duração da pausa para o almoço dele seria de 1 hora. Então, se a gente descontasse essa 1 hora de segunda a sexta, a gente vê que por dia, de segunda a sexta, ele trabalharia 8 horas diárias, menos 1 hora para almoço, ele trabalharia então 7 horas, né? Então, fazendo 7 horas por dia de segunda a sexta, daria 35 horas semanais. No sábado, ele também trabalharia 5 horas, né? Tirando a 1 hora que ele teria direito ao almoço, que daria as 40 horas semanais. Então, aqui só uma simplificação, né? No primeiro caso, ele trabalharia de segunda a sexta, folgaria sábado e domingo. E no segundo caso, ele trabalharia de segunda a sábado e folgaria somente no domingo, com esses possíveis horários aí de jornada. Então a gente também tem, gente, a jornada de trabalho de 36 horas semanais, em que a gente também pode ter ela na escala 5x2 e também na escala 6x1. Então essa jornada de 36 horas semanais, ela é utilizada principalmente para pessoas que trabalham com teleatendimento, telemarketing, sendo que essas áreas, gente, possuem regras próprias de jornada, como direitos a pausas a cada 90 minutos de atendimento, definido por convenção ou acordo coletivo. Basicamente porque essas pessoas que trabalham nessas áreas podem vir a desenvolver algum tipo de doença do trabalho, que é o que a gente chama na parte de segurança do trabalho, saúde do trabalho, de LER e DORT, que são lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Basicamente, pessoas que trabalham ali fazendo atendimento, digitação por muito tempo, se não tiver essa pausa adequada de 90 minutos,
pode gerar algum tipo de doença do trabalho, mas não é muito foco do curso de vocês. Então, lembrando, gente, que só é computado como jornada a hora efetivamente trabalhada, descontados os períodos de pausa para almoço, café e etc. Ou seja, o período que o trabalhador ele está em almoço, que ele está em uma pausa definida em comum acordo, essas pausas não são contadas como jornada de trabalho. Então, como é que pode funcionar essa escala de 36 horas semanais na escala 5x2? Então, o trabalhador trabalharia de segunda até sexta, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, e folgaria no sábado e no domingo. E durante a semana, o almoço desse trabalhador seria de aproximadamente 50 minutos. No caso da jornada de 36 horas semanais na escala 6x1, nesse caso, o trabalhador ele trabalharia de segunda a sábado, no mesmo período, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, com 1 hora de almoço em cada dia. E ele teria o seu dia de folga no domingo. Então, aqui só um exemplo de como funcionaria essa jornada de 36 horas semanais, tanto na escala 5x2, quanto na escala 5x1, na escala 6x1, me desculpa. Então, a jornada de trabalho 12x36, gente. Essa jornada de trabalho, na verdade, ela já era bastante utilizada, né, principalmente por pessoas que trabalham na área da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, vigilantes e etc. Porém, depois da reforma trabalhista, que ela ficou devidamente registrada e válida em carteira, com diversos requisitos. Até então a gente não tinha devidamente essa jornada registrada lá com todos os requisitos que ela tem hoje lá dentro da CLT. A partir dessa reforma trabalhista que ficou definitivo que essa jornada de trabalho era realmente válida para fins de CLT. Então nessa jornada o colaborador vai trabalhar 12 horas e ele vai fazer o quê? Vai folgar nas 36 horas seguintes, que é muito comum para o caso de vigilantes, técnicos e auxiliares de enfermagem de um modo geral. Então, só um exemplo aqui nessa imagem, no caso, por exemplo, de um técnico de enfermagem, trabalharia na segunda das 7 da manhã às 7 da noite, né? E folgaria na terça. Aí ele voltaria a trabalhar na quarta-feira, das 7 às 7. Folgaria na quinta. Trabalharia na sexta novamente das 7 às 7, folgaria no sábado e assim sucessivamente, gente. Lembrando sempre de respeitar as 1 hora, a 1 hora que o trabalhador tem direito para fazer a alimentação, a pausa para almoço. Ainda, gente, saindo um pouco dessa parte de modalidade de jornada diária de trabalho, jornada mensal e semanal, com a nova reforma trabalhista, algumas modalidades de contrato de trabalho passaram a vigorar com regras específicas. Algumas foram mudadas regras, outras modalidades de contrato foram implementadas, enfim. Então, a gente tem basicamente dentro da CLT algumas modalidades de contrato de trabalho. Então, a gente tem contrato de trabalho para jornada parcial, contrato intermitente e o contrato temporário. Então, a gente vai ver basicamente agora características de cada um. Então, primeiro, gente, modalidade de contrato de trabalho para o caso de jornada parcial. Então, o que vem a ser isso de acordo com a CLT? Então, a gente diz, né, que um contrato para jornada parcial, ele vai ser feito por tempo indeterminado e ele vai ser útil quando existe um trabalho constante que não justifica a contratação de alguém em período integral, ou seja, é um contrato que ele vai ser feito por período indeterminado, ou seja, não tem um período específico para ele acabar, e ele vai ser feito quando existe alguma atividade, alguma função na empresa que ela é constante, ou seja, que ela é constante dentro da empresa, porém não precise de uma pessoa para ficar nessa função por período integral, ou seja, durante os 2 períodos de dia. Então, esse tipo de contrato vai servir para contratar um funcionário por meio período, por período parcial. Então, a lei permite, gente,
que esses contratos com jornada parcial sejam feitos com as seguintes cargas horárias. Isso aí já tem que ficar especificado no ato do contrato. Então, a gente pode ter 2 cargas horárias semanais para esse tipo de contrato. 30 horas semanais. Então, quando o trabalhador ele é contratado por jornada parcial e por 30 horas semanais, não serão aceitas horas extras. Ou seja, esse trabalhador contratado por 30 horas semanais não tem direito, em hipótese alguma, a fazer hora extra. Porém, se ele for contratado no ato do contrato para 26 horas semanais de trabalho, nesse caso, serão aceitas até 6 horas extras durante a semana. Ou seja, o período máximo de trabalho dele durante a semana seria 26 mais 6, 32 horas semanais. Então, vai variar para esses 2 tipos de carga horária. Então, note que o primeiro caso não é aceito hora extra. Então, vamos ver o que a CLT fala sobre esse tipo específico de jornada parcial, contrato por jornada parcial. Então, o artigo 58A vai falar sobre isso. E no parágrafo 1º diz: o salário a ser pago aos empregados sobre o regime de tempo parcial, sobre jornada parcial, será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. Ou seja, o salário dessa pessoa que trabalha em tempo parcial tem que ser proporcional ao que uma mesma pessoa com a mesma função ganharia em tempo integral. Então, vamos supor, vou dar um exemplo de um engenheiro civil, por exemplo. Vamos supor que um engenheiro civil ele trabalhe 8 horas diárias numa empresa e ele ganhe 5 mil reais por mês. Ele trabalhe 8 horas diárias. Aí vamos supor que essa mesma empresa queira contratar outro engenheiro civil, só que por jornada parcial. Queira contratar ele para trabalhar só 6 horas por dia, vamos supor. Então, essas 6 horas por dia, gente, vai ser pago com base o quê? Nesse mesmo valor que esse engenheiro civil, que trabalhava às 8 horas diárias, ganharia os seus 5 mil reais. Então, basicamente, é tudo proporcional. Não é porque o trabalhador ele trabalha por período parcial que a hora de trabalho dele vai ser inferior à de uma pessoa que exerce a mesma função dele na empresa em tempo integral, não. Então, note que o salário dele é proporcional. As horas suplementares da duração do trabalho semanal normal serão pagos com o acréscimo de 50%, gente. Que são o quê? As horas extras. Sempre 50% acima da hora base normal. Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão considerados horas extras para fins de pagamento, estipulado no parágrafo anterior, estando também limitados a 6 horas suplementares semanais. Então, olha, gente, o artigo 58A, parágrafo 4º, ele dá uma brecha para que dentro dessa jornada diária, dessa jornada parcial, a gente faça a contratação abaixo de 26 horas semanais. Lembra que eu falei ali no slide anterior que ele poderia ser contratado para 26 horas semanais ou 30. No parágrafo 4º, ele deixa essa brecha para contratar por um menor tempo. Por exemplo, contratar o trabalhador por 20 horas semanais. Então, vamos supor, o trabalhador ele é contratado para fazer 20 horas semanais, ou seja, 4 horas por dia, de segunda a sexta. Aí, nesse caso, ele também tem direito a fazer hora extra, porém, também não pode passar de 6 horas semanais extras. Então, nunca pode passar desse valor teto de 6 horas a mais. Então, no parágrafo 6º, gente, é facultado ao empregado, ou seja, ao trabalhador contratado sobre esse regime de tempo parcial, converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Ou seja, gente, quem trabalha em período parcial também tem direito a férias. E segundo a CLT, esse trabalhador que é contratado por período parcial, ele pode vender 1/3 das férias, que é o chamado abono pecuniário.
A gente vai ver isso mais para frente na próxima aula. Então é importante. A CLT, com a nova reforma trabalhista, ela também aumentou o período de férias dos trabalhadores por jornada parcial para 30 dias. Por quê? Antes da reforma trabalhista, esses trabalhadores eles somente tinham direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias. Então, antes da reforma trabalhista, lembre-se, as férias desses trabalhadores contratados por jornada parcial era de 18 dias. Depois da reforma trabalhista, passou a vigorar esse período de férias de 30 dias também. Então, a segunda modalidade de contrato é o contrato intermitente. Então, o que vem a ser esse contrato intermitente? Carga horária de trabalho intermitente é aquela em que o trabalhador só pode ser contratado por um período ou para um trabalho específico que não tenha continuidade. Então, basicamente, o que? Vai ser aquele trabalho em que o trabalhador ele vai ser contratado para fazer um serviço específico para algum tipo de atividade que não tenha continuidade, ou seja, algum tipo de atividade que não é rotineira. Basicamente, o trabalhador vai prestar um serviço, ele pode ficar um tempo sem prestar aquela atividade, depois ele volta lá na empresa para essa atividade, fica outro tempo sem prestar, e assim sucessivamente. Não é o que a gente chama de atividade rotineira. Ainda assim, os limites máximos de 44 horas semanais ou 220 horas mensais devem ser respeitadas na jornada intermitente. Então, a gente deve respeitar esse teto de 44 horas semanais ou 220 horas mensais. Resumidamente, os empregadores poderão contratar funcionários e convocá-los apenas nos períodos em que seus negócios apresentem maior demanda em suas atividades. Então, eu, empregador, vou contratar alguém por contrato intermitente e eu vou convocar esse meu trabalhador, esse meu funcionário, para prestar uma atividade nos períodos em que meu negócio, em que minha empresa apresentar o maior pico, ou seja, a maior demanda de atividades. Por outro lado, o trabalhador, isso é uma vantagem, por outro lado, o trabalhador pode manter mais de um registro em sua carteira de trabalho e atender, assim, a mais de um empregador dentro de sua disponibilidade de escala de trabalho. Então, uma vantagem do contrato intermitente é que o trabalhador ele pode ter o quê? Mais de um registro em carteira. Então, assim, ele pode atender a mais de um empregador. Então, isso é uma vantagem desse tipo de modalidade de contrato. E aí vai depender o quê? Da disponibilidade de escala de trabalho dele, né? Porque ele vai ter que atender mais de um empregador. Essa é uma possibilidade de formalizar a atividade de diversos profissionais que atuavam de maneira informal, se valendo do popular bico, né? Que é o chamado bico, para poder trabalhar. Então, basicamente, esse tipo de modalidade de trabalho veio para formalizar o tal do bico, né, gente? Quando a gente faz o quê? Alguma atividade sem continuidade, que não é rotineira, só para ganhar um dinheiro para fins de sustento. Então, basicamente, esse contrato intermitente veio para isso. Ainda, a remuneração, ou seja, a hora de trabalho, não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, em hipótese alguma, dentro do contrato intermitente, a hora de trabalho não poderá ser inferior à hora de trabalho para fins de salário mínimo. O pagamento, gente, ele pode ser feito tanto por horas ou por dias trabalhados. Aí vai depender de como ficar acordado na data do contrato, da assinatura do contrato. Mas como é que vai funcionar, né, gente? Como é que funciona esse contrato intermitente? Como é que vai funcionar essa convocação de atividades? Pois bem, o empresário, o empregador, ele deve convocar o trabalhador para prestar a atividade para ele com até 3 dias de antecedência. Então, se eu sou o dono de uma empresa e eu sei que eu vou precisar do meu trabalhador para a próxima segunda-feira, por exemplo, eu vou convocar ele com no mínimo 3 dias de antecedência. Por quê? Justamente pelo fato de que esse meu trabalhador ele pode atender a mais de um empregador. Então aí vai ver da disponibilidade dele em escala. Os trabalhos podem ocorrer de forma alternada, além de serem determinados em dias, em horas ou até mesmo em meses. O profissional deve ser convocado por meio por um meio de comunicação que seja eficaz. Ou seja, ele tem que ser comunicado
esse trabalhador tem que ser comunicado pelo empregador, pelo empresário, através de um meio de comunicação que seja o quê? Eficaz, principalmente via ligação, gente. Quando esse trabalhador ele for notificado que ele vai ter que prestar um determinado serviço para a empresa, para o seu empregador, ele terá o prazo máximo de 1 dia útil para dar a sua resposta, gente. Então, o que significa? Significa que o trabalhador ele pode ou não aceitar esse serviço quando ele está dentro do contrato intermitente. Então, ele vai receber, ele vai ser notificado do serviço que ele vai ter que fazer e ele vai ter o prazo máximo de 1 dia útil para dar a resposta para o empregador se ele vai querer ou não fazer aquela atividade. Caso ele não responda dentro desse prazo máximo de 1 dia, ficará entendido que não está disponível para o trabalho, o que não é considerado por lei uma insubordinação, ou seja, não é considerado que ele praticou uma insubordinação, ou seja, uma desobediência de ordem. Um contrato intermitente é feito por escrito e precisa especificar o custo da hora de trabalho. Então, dentro desse contrato de trabalho, precisa estar especificado qual a hora de trabalho, o valor da hora base de trabalho do trabalhador. Então, vamos supor que esse trabalhador recebeu a notificação e ele aceitou a proposta. A partir do momento que o trabalhador, por contrato intermitente, ele recebe a notificação e ele aceita a proposta para o trabalho e ele não comparece, ou seja, ele aceitou, disse que ia fazer o serviço e não compareceu. Então, aí o que acontece? De acordo com a CLT, ele deverá pagar uma multa de 50% da remuneração em 30 dias. Então, note que, apesar dele ter o direito da recusa, se ele aceitar e não comparecer no dia de prestar o serviço, ele deverá pagar uma multa de 50% da sua remuneração em 30 dias. Então, vamos supor que em 30 dias ele ganharia R$2.000 e ele não comparece no serviço, tendo dito que compareceria, ele vai ter que pagar metade disso como multa, ou seja, pagar R$1.000 para o empregador. Então, note que isso também é um contrato de risco, que traz benefícios, mas que também pode trazer certo risco para o trabalhador. Contudo, nos períodos em que o profissional não estiver atuando para essa empresa, ele não receberá nada, embora possa ser contratado por uma outra companhia, que é basicamente o que eu falei anteriormente. Então, se ele não está exercendo uma atividade para a empresa em específico, ele pode prestar serviço para outra empresa, para outra companhia. Já o FGTS é depositado na conta do profissional, na Caixa Econômica Federal, assim como é feito com qualquer outro colaborador. Com relação às férias, o trabalhador, por contrato intermitente, ele também tem direito após 12 meses de trabalho e, nesse período, não pode ser convocado para as tarefas da empresa. Ou seja, durante ele trabalhou 12 meses na empresa, ele vai tirar as férias. E durante as férias ele não pode ser convocado para prestar nenhum tipo de serviço para a empresa. Essa modalidade é indicada quando o empresário precisa convocar profissionais para determinadas demandas, mas não sabe exatamente quando elas podem surgir. Exemplo, restaurantes e bares podem contratar cozinheiros, garçons e seguranças na jornada intermitente para os períodos do ano com maior quantidade de clientes, por exemplo. E a última modalidade de contrato, gente, que a gente teve lá na CLT, é o contrato temporário. Esse contrato, basicamente, ele já existia, né? Mas ele foi alterado através desse decreto, que vocês estão vendo aí, decreto de número 10.060. Ele é muito recente. Ele foi publicado em 14 de outubro de 2019, ou seja, ele não tem nem 6 meses que ele entrou em vigor, então ele é bastante novo. Então, essa modalidade, gente, de contrato temporário já é existente no Brasil e ela sofreu alterações recentes devido à lei da terceirização, ou seja, terceirização de serviços através das empresas. A principal alteração, gente, desse contrato temporário se deu com relação ao período, ou seja, ao tempo de contratação máximo.
Antes, o contrato temporário, basicamente, segundo a CLT, o período de contratação máximo era de 3 meses, ou seja, 90 dias. E a partir desse decreto de número 10.060, passou a vigorar que o tempo de contratação máximo é de 180 dias, sejam eles corridos ou não. Então, antes era 90 dias o contrato temporário e agora é de 180. Então, artigo 27 desse decreto 10.060. Então, parágrafo único. Comprovada a manutenção das condições que justificam a contratação temporária, o contrato poderá ser prorrogado apenas uma vez, por até 90 dias corridos, independentemente de a prestação de trabalho ocorrer em dias consecutivos ou não. O que significa isso, gente? Basicamente, além desses 180 dias que eu falei aqui anteriormente, no slide anterior, esse contrato temporário ele pode prorrogar por mais 90 dias. Então, ele pode durar 180 mais 90, que daria o quê? 270 dias. Transformando em meses, daria aproximadamente 9 meses. Então, essa é a principal mudança com relação ao contrato temporário, que antes era de 3 meses e agora ele pode ser de 6 até 9 meses. Então, o contrato de trabalho temporário deve ter uma jornada pré-definida. Então, a gente tem que ter pré-definida qual que vai ser essa jornada. Ele é útil em situações de demanda extraordinária ou de substituição temporária, como, por exemplo, quando um profissional sai de licença maternidade ou então por algum tipo de licença ou até mesmo pelo caso de férias. Então, esse contrato temporário pode ser utilizado principalmente nesses casos e principalmente no caso de licença maternidade, quando a trabalhadora ela vai ficar afastada de 4 até 6 meses, por exemplo. Então, uma grande mudança que a gente teve dentro da CLT com relação a essas jornadas, horas extras e etc., foi com relação ao banco de horas e com relação também à compensação de jornada. Muita gente ainda hoje confunde esses dois termos, fala que banco de horas é a mesma coisa que compensação de jornada e vice-versa, mas a gente vai ver aqui que são conceitos amplamente diferentes. Então, o que é o banco de horas, gente? Então, banco de horas é quando o trabalhador vai fazendo horas extras e depois vai acumulando essas horas extras em um banco para posteriormente, por exemplo, tirar folgas. Então, banco de horas, basicamente, o trabalhador vai fazendo essas horas extras e depois vai acumulando num banco para ele tirar folgas ou então, para ele também receber essas horas extras através de um valor financeiro, Então, ele pode tirar folgas através dessas horas extras ou receber por elas. Antes da reforma trabalhista, as horas acumuladas dentro do banco de horas poderiam ser compensadas pelo empregado até o limite máximo de 1 ano. É o empregador aqui, gente, desculpa. Então, antes da reforma trabalhista, o empregador ele tinha até 1 ano para compensar essas horas dentro do banco de horas. O que seria essa compensação? Pagar essas horas acumuladas para o trabalhador em dinheiro ou então dar folga para o trabalhador pelas horas feitas. Porém, gente, no artigo 59, parágrafo 5º da CLT, que foi introduzido pela reforma trabalhista, alterou esse limite, tendo reduzido o prazo de compensação das horas excedentes para no máximo 6 meses. Então, note que antes da reforma trabalhista, o empregador tinha até 1 ano para fazer essa compensação dessas horas extras do banco de horas. Porém, gente, depois da reforma trabalhista, esse prazo caiu pela metade. Então, agora, o empregador ele tem no máximo 6 meses para fazer essa compensação dessas horas. Pagar em dinheiro esse valor das horas extras ou então dar folga para o trabalhador. E o que é a compensação de jornada, gente? Compensar, basicamente, é o que? A gente trabalhar mais em um dia e menos no outro. Então, basicamente, eu vou trabalhar um pouco mais num determinado dia, vou fazer hora extra num determinado dia, e no outro dia, essas horas extras que eu fiz anteriormente vai ser descontado. Então, o artigo 59, parágrafo 6º da CLT, também introduzido pela reforma trabalhista,
estabelece que a compensação de jornada deverá ser feita obrigatoriamente no mesmo mês. Ou seja, um exemplo, quando o empregador concede uma folga ao empregado em um dia útil, após um feriado, por exemplo, para prolongar um feriado, porque ele quer ver a família, por exemplo, ele pode solicitar que o trabalho seja reposto em horas divididas em diferentes dias ou em um dia que seria de folga desse trabalhador no mesmo mês. Então, olha que nesse caso aqui, ele não está fazendo hora extra, o trabalhador. Ele está fazendo o quê? Uma compensação de jornada. Por quê? Porque ele folgou pós-feriado em um dia que era um dia útil. E aí o empregador permitiu o quê? Que ele repusesse, que essas horas que teoricamente ele estava devendo fosse reposta em dias diferentes ou então na próxima folga que esse trabalhador teria, só que dentro do mesmo mês. Então não esqueça, tá, gente? Isso pode ser até questão de prova. Banco de horas, o empregador, tem no máximo 6 meses para eliminar essas horas extras feitas pelo trabalhador. Compensação de jornada, essas horas extras, obrigatoriamente, elas têm que ser zeradas no mesmo mês. Se o empregador solicitar que o empregado trabalhe 2 horas a mais, ou então que ele chegue 2 horas mais cedo no trabalho, por exemplo, essas horas podem não ser contadas como hora extra, e sim como compensação de jornada. Ou seja, eu falo para o meu empregado, você vai trabalhar 2 horas a mais hoje, você vai ficar 2 horas a mais do seu expediente, porém no próximo dia você pode chegar 2 horas mais tarde, ou então sair 2 horas mais cedo, para fazer o que a gente chama de compensação. Então a vantagem em adotar o sistema de compensação é a flexibilidade na jornada e nas relações de trabalho. Então, horas extras, gente. A Constituição Federal, de 88, ela determina que a duração do trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias ou 44 horas semanais, que eu falei já anteriormente. E que a hora extra também não deve, ela tem que ser paga com no mínimo 50% superior à hora normal. Porém, gente, a CLT ela prevê que o empregado ele pode realizar no máximo 2 horas diárias, 2 horas extras diárias. Porém, gente, esse valor, essas 2 horas extras diárias, existe uma única exceção à regra. Então a gente vai ver que existe um caso específico que o trabalhador ele pode fazer mais que 2 horas extras diárias. E essa exceção está no artigo 61 da CLT, que vai tratar basicamente de uma situação em que o serviço é o que a CLT chama de inadiável. Ou seja, basicamente é aquele serviço que significa que, se ele não for feito naquele exato momento, ele pode ocasionar algum tipo de prejuízo ao empregador. Então, isso significa, em caso de necessidade urgente, imprescindível, é permitido fazer até 12 horas diárias, ou seja, as 8 que você tem direito a fazer e mais 4 horas extras. Entretanto, essa possibilidade só é válida nos casos em que houver necessidade de realizar qualquer serviço inadiável, ou seja, não tem como deixar de fazer aquela atividade, ou cuja não execução venha acarretar prejuízo ao empregador. Então, quando alguma atividade no estabelecimento, se ela não for realizada, vai causar um dano, um prejuízo material muito grande para o empregador, aí nesse caso, única e exclusivamente, o trabalhador ele pode fazer essas horas extras, porém ela também não pode passar de 4 horas extras diárias. Depois a gente vai entender por que também. Então, hora de deslocamento, gente. Então, de acordo com a redação dada pela reforma trabalhista, gente, lá em 2017, o período de deslocamento, ou seja, que o trabalhador ele passa da sua casa até a empresa, o período que leva para se deslocar, não mais integra a jornada de trabalho. Então, isso não conta mais como tempo efetivamente à disposição do empregador. Antes da vigência da reforma trabalhista, o período gasto no trajeto entre a casa e o trabalho, nos casos em que o empregador fornecia transporte aos empregados para o trabalho
realizada em locais de difícil acesso, seja em plantações, área de mineração, ou então construções, fábricas situadas fora do perímetro urbano, e não servidos por transporte público disponível, era considerado tempo à disposição do empregador e deveria ser remunerado. Então, antes da reforma trabalhista, o trajeto entre a casa e o trabalho, nos casos em que o empregado ele ia no transporte que era dado, que era fornecido pela empresa em local para realizar o seu trabalho em local de difícil acesso, poderia ser contado como tempo à disposição do empregador e deveria ser remunerado. Agora, isso não é considerado mais a partir da reforma trabalhista. Período de descanso, gente. Então, os períodos de descanso, basicamente, vai estar lá na CLT, nos artigos 66 até os 72. Então, bora lá entender um pouco sobre isso. Então, artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Ou seja, entre um dia de trabalho e outro, o empregado, obrigatoriamente, ele tem que ter esse período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Assim, entre duas jornadas de trabalho, ou seja, entre um dia e outro, deve o empregador ter um descanso de ao menos 11 horas para conviver com a família, amigos, sociedade, ou apenas, né, gente, para relaxar e descansar. Lembra que eu falei anteriormente aqui do caso das horas extras poderem ser feitas até no máximo 4, para totalizar 12? É justamente por causa disso aqui, porque são coisas complementares. Então a gente tem que ter esse período mínimo de 11 horas para descanso. De acordo com a CLT, né, gente? Lembrando. Artigo 67 da CLT. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte dele. Ou seja, todo trabalhador tem direito a uma folga, um descanso semanal de 24 horas consecutivas. E de acordo com a CLT, gente, essa folga semanal deve ser feita no domingo, gente. Preferencialmente no domingo, seja ele todo, né? Ou então em parte dele. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas diárias, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora. E salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Que é o que eu falei lá no início da aula, gente. Essa 1 hora aqui, basicamente, é o período para almoço. Então, quando a jornada diária de trabalho do trabalhador excede 6 horas, é obrigatório, no mínimo, essa 1 hora para almoço, que poderá também ser de 2. Então, poderá ser de 1 até no máximo 2 horas para almoço. Parágrafo 1º. Não excedendo as 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Ou seja, se a minha jornada de trabalho diária é de 4 até 6 horas, o empregador, ele vai ter que me disponibilizar um intervalo de, no mínimo, 15 minutos para me fazer um lanche ou etc. Então, note que nesse caso aqui, não é obrigação, quando a jornada não passa de 6 horas diárias, não é obrigação do empregador disponibilizar 1 hora para almoço, segundo o CLT. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho, né, gente? Então, repetindo. Período para descanso não entra na duração da jornada diária. Parágrafo 3º. Esse limite mínimo, gente, que eu falei, de 1 hora para almoço ou refeição, poderá ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho, quando ouvido o Serviço de Alimentação e de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado às horas suplementares. Então, o que significa isso? Basicamente, se a empresa ela fornece alimentação para o trabalhador,
Se a empresa possui um refeitório organizado e que atende todas as exigências do Ministério do Trabalho, esse limite mínimo de 1 hora para o repouso, para a alimentação, ele pode ser sim reduzido. Então, nesses casos que a empresa ela fornece alimentação, essa 1 hora ela vai poder sim ser reduzida. Ainda, gente, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-jornada mínima, ou seja, a não concessão ou concessão parcial desse período de descanso para alimentação, por exemplo, implica o pagamento de natureza indenizatória com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Ou seja, se eu tenho direito pela CLT a no mínimo 1 hora de pausa para alimentação, no caso, por exemplo, que a empresa não fornece alimentação, então eu tenho direito a no mínimo 1 hora. E vamos supor que a empresa ela não me dá essa 1 hora para mim ir na minha casa almoçar. Vamos supor que ela me deu o quê? Só 30 minutos. Então, os outros 30 minutos que ela não me deu, ela vai ter que me pagar com 50% acima do valor que eu ganharia naquela hora de trabalho. Ou seja, uma indenização por ela não estar permitindo que eu tire o mínimo de tempo possível para ir na minha casa almoçar. Então, aí tem essa indenização de 50% quando ela não respeita essa concessão do intervalo do período de descanso. Ressalva, gente, que é o que eu falei aqui anteriormente. Esse intervalo de 1 hora, ele pode ser reduzido, né, como eu falei anteriormente, para o caso de fornecimento de refeições em espaço adequado para 30 minutos. Só que para isso, gente, tem que ter autorização do Ministério Público do Trabalho. Então não é só simplesmente a empresa fazer um refeitório, achar que está tudo ok e dar só os 30 minutos para o almoço, não. Isso tem que ter uma inspeção, tem que ter uma auditoria na empresa para verificar se aquele refeitório, né? Acho que eu falei auditório, se aquele refeitório atende às condições especificadas nas normas, principalmente em NR24, e que a gente vai estudar, e para, enfim, o Ministério do Trabalho poder diminuir esse intervalo de 1 hora para 30 minutos, mas pode acontecer segundo a CLT. Então aqui, gente, está o site da CLT, né? Eu costumo dizer pro pessoal que tudo da CLT a gente tem que pegar dentro do site. Então evitar pegar em livrinho, acho que eu já devo ter falado isso pra vocês, porque muda muita coisa. Então sempre tem uma coisa alterando para mais ou para menos, né? Então é importante a gente pegar tudo sempre dentro do site, porque lá é feito as alterações e a gente consegue ver sempre que a gente acessa esse site, a gente consegue ter a última atualização, a atualização mais atual, né, possível. Então quem tiver alguma dúvida pode procurar lá dentro do site da CLT. E é isso, gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido, que esse vídeo possa contribuir para vocês entenderem o conteúdo. Não é um assunto difícil de ser entendido. E fica aí a dica, né? Façam as atividades, vou deixar essa atividade por alguns dias aí. Ela vai servir para mim lançar a presença para vocês. E também vai valer nota, gente. Então lembra que essas atividades que eu passar para vocês, no total elas vão valer 2 pontos. E é isso aí, muito obrigado.